Olá, bom dia, graça e paz. Nesse dia lindo que o Senhor preparou para nós, estamos aqui mais um dia para a nossa Lábia, que é Sabrina Trombim. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, você está assistindo a live gravada, eu quero convidar você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Todos os dias estamos ao vivo no Instagram, no meu Instagram, Sabrina Trombim, compartilhando a palavra de Deus, uma jornada por toda a Bíblia. O nosso alvo é ler ela inteira até o final do ano, se assim o Senhor permitir. Às vezes a gente papeia demais aqui e acaba lendo poucos capítulos, né? Mas eu creio que a gente está dentro aí da média que é necessária para que a Bíblia seja lida ela inteira durante todo o ano. Se passar, a gente termina o ano que vem, tá tudo certo. Termina e começa de novo, porque a leitura da palavra não é algo que a gente tem que dar um check. Tipo assim, a Bíblia, já li. Já li e deu, abandona. Não. A leitura da palavra é algo que a gente precisa fazer sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, a gente termina para começar de novo, tá? Então, não é sobre terminar, é sobre ter uma vida na palavra. Uma vida na palavra. Todos os dias, todos os anos, a Bíblia toda. Amém? E assim estamos aqui, juntos nessa jornada. Vamos orar então? Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de entrar na Tua presença, Senhor. Pelo privilégio de acessar a sala do trono, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo, que nos deu acesso à presença do Pai, que nos reconciliou com o Pai. Antes nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos filhos, somos teus filhos e temos acesso à tua presença, Senhor. Louvado é o teu nome. Obrigado, Senhor, por mais um dia, mais uma dádiva, um presente que o Senhor nos dá, uma oportunidade de vivermos, Senhor, para ti, para a tua glória. E nessa manhã nós estamos aqui nesse momento devocional, com o nosso pensamento, nosso coração voltados para ti, para a tua palavra, pois queremos aprender mais de ti, conhecer-te mais. Como diz o profeta Oséias, queremos te conhecer e prosseguir em te conhecer, Senhor. Em nome de Jesus eu oro para que o teu Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, direção, nos traga, Senhor Deus, de uma forma personalizada, respostas para a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te louvo por todas as coisas. Amém. Amém? Glória a Deus! Então vamos lá, gente. A gente está em 2 Samuel e a gente vai hoje para o capítulo 14. Vou colocar aqui. 2 Samuel, capítulo 14. Pega a sua Bíblia aí, tá? Acompanhe aí na sua Bíblia, se possível, acompanhe na sua Bíblia. Não fique só ouvindo o que eu leio, mas é importante você pegar a sua Bíblia, fazer as suas anotações, deixar Deus falar com você. Amém? A gente tá lendo aqui a história de Davi. Davi que foi ungido rei, né, que foi perseguido por Saul, poupou a vida de Saul, que era seu inimigo declarado, e venceu várias guerras. Só que um dia ele ficou em casa, ele não foi pra guerra. E quando ele ficou em casa, ele se distraiu e ele acabou pecando. E esse pecado levou a ele a ter inúmeras consequências, inúmeras. E uma delas, né, a primeira foi a morte do seu filho, que morreu, o filho gerado em pecado, né, veio a morrer. E o Senhor falou para ele por meio do profeta que a espada não se apartaria da casa dele. Então, logo em seguida, a gente viu um dos seus filhos violentando uma das suas filhas, e a Tamar. E depois a gente viu o seu outro filho tirando, então, matando a vida desse filho, e que é Absalão, né? Absalão mata Amon. Amon foi quem violentou Tamar. E Davi, então, mostra aqui para nós que apesar de que ele era um rei muito bem sucedido, valente de guerras, ele era bom fora de casa, ele vencia muitas guerras fora de casa, mas ele estava perdendo a sua família. Meu Deus, como isso fala conosco. Quantas pessoas que lá fora, nossa, são super respeitadas. Vivem num palácio, a sua casa é um palácio, todos passam e contemplam, nossa, que casa linda, que casa maravilhosa. Ai, e acham que é aquilo que a gente faz lá fora, que é a estrutura que determina o sucesso de uma família. E não é. Não é. A gente vê aqui que Davi, assim como Eli, que não soube educar os seus filhos, assim como Samuel, que não soube educar seus filhos, Davi também está no mesmo ciclo, de não estar atento ao coração dos seus filhos. E ontem a gente viu aqui
que Absalão, seu filho, fugiu, e o rei ficou conformado, então, com a morte de Amon, um dos seus filhos, e abandonou a ideia de perseguir Absalão. Mas aí agora vai vir o capítulo 14, que diz assim, Joabe, quem é Joabe, gente? Joabe era o comandante de guerra de Davi, e ele era muito amigo de Davi. Joabe providencia o retorno de Absalão. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso, mandou trazer Tecoa, uma mulher conhecida por sua sabedoria. Vocês já tinham ouvido falar, gente, dessa mulher? Tecoa. Tecoa, uma mulher conhecida por sua sabedoria. Veja só. Disse-lhe, finja que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois vá até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então, Joabe disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse, ó rei, ajude-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva. Entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizer, o nome e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu, ó meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai, e que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais a incomodará. Então ela disse, por favor, prometa-me, pelo Senhor seu Deus, que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu senhor, o rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse, por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Meu Deus. É tão fácil a gente dizer para o outro que o outro deve fazer, né? É muito fácil. Ah, por que tu não faz assim? Por que tu não faz assado? Deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, porque se fosse eu, faria. Ah, é? Então espera estar na sua vez para ver. Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Verso 14. Um dia, todos nós morreremos. Nossa vida é como água que, depois de derramada na terra, não pode mais ser recolhida. Ai, gente, olha essa frase. Olha isso. Nossa vida é como água que, depois derramada na terra, não pode mais ser recolhida. Mas Deus não apaga a vida. Ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos de sua presença. Uau, meu Deus! Vim suplicar ao meu senhor, o rei, porque outros me ameaçaram. Pensei, talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, o meu senhor, o rei, restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu, ó meu senhor, o rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor? Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos. Mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus e entendeu tudo que acontece e entende tudo que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse, muito bem, vai e traga de volta o jovem Absalão. Davi então manda trazer de volta o seu filho que estava fugido, que ele, ao mesmo tempo que tinha raiva do filho porque tinha matado o seu irmão, mas ao mesmo tempo ele tinha saudade, porque era seu filho. Isso aqui também é forte. Verso 25. A reconciliação
de Absalão e Davi. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Jerusalém sem ver o rei. O rei Davi, que era seu pai. Então, mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele. Mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que seus servos puseram fogo em meu campo? Absalão respondeu: eu quero que você pergunte ao rei, porque ele me trouxe de Gesur, se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão, diante do rei, e o rei o beijou. Ai, ai. Fortes emoções, né, gente? Meu Deus. Fortes emoções nessa família. Mas não parou por aí. Vamos dar sequência aqui no capítulo 15. A rebelião de Absalão. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para saírem como seu guarda de honra. Todas as manhãs, ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Presta atenção que essa história é sensacional. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, que era Davi, a Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então, Absalão dizia: sua causa é justa e legítima. Pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. Deixa eu marcar isso aqui. E dizia ainda: quem me dera ser juiz, então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Olha aqui o filho querendo se aproveitar, né, da situação e se colocando à porta da cidade aqui e recebendo as pessoas e dizendo que o pai, né, que o rei não tinha como atender elas. Mas se fosse ele o juiz, ele sim, ele iria atender todos. Verso 5. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça. E desse modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Verso 7. Passado 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Gesur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei, vá e cumpra seu voto. Então Absalão foi a Hebrom enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas: assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Gilo. Olha só, importante isso aqui, Aitofel, um dos conselheiros de Davi, ou seja, alguém de confiança de Davi. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Verso 13. Davi foge de Jerusalém. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato ou será tarde demais. Disse Davi a seus conselheiros: rápido! Se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. Meu Deus, como assim, né? Verso 15. O Senhor tem o nosso apoio.
responderam os seus conselheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então, o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. 10 concubinas. O rei e todos que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi sua guarda pessoal e 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: Por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: Tão certo, como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei onde for o meu senhor o rei, seja para viver ou para morrer. Meu Deus. Olha isso. Verso 22. Davi respondeu: Muito bem, venha conosco. E Itai, todos os seus homens e as suas famílias acompanharam Davi. Por onde passavam o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Zadok e todos os levitas também os acompanharam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. Uau! Olha só, gente, que diferente a posição de Davi aqui de Saul. Que Saul usava a arca de Deus como um amuleto, vocês lembram disso? Que ele mandava buscar, né, o sacerdote, a arca, o colete, tudo como amuleto para sua vida, para as situações. E Davi aqui, ele tem zelo por isso. E ele diz, né, aqui: se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta. Mas deixa a arca aí. O Senhor, isso tudo que eu estou vivendo é a consequência do meu pecado. Davi tinha consciência disso. O rei também disse ao sacerdote Zadok: Preste atenção. Você deve voltar à cidade com seu filho, Aimaas, e com Jonatas, filho de Abiatar. Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão e ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam o monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: Ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Meu Deus. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Uzai, o arquita, o esperava ali. Uzai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça. Mas Davi lhe disse: Se você vier comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: Agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim, você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá. Informe-os dos planos feitos no palácio, e eles enviarão seus filhos Aiamás e Jonatas para me contar o que se passa. Assim, Uzai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora em que Absalão entrava na cidade. Veja só, Davi orou quando soube que o seu conselheiro tinha traído ele e estava agora lá, aliançado com seu filho Absalão, que tinha se revoltado, né, contra o pai. E Davi, que passou 40 anos fugindo de Saul, agora está de novo em fuga. E é em fuga do seu filho. Só que depois de ele orar ao Senhor, e ele chega no lugar onde o povo costumava adorar o Senhor, ele encontra lá um amigo. E esse amigo estava lá lamentando. Só que ele diz assim: amigo, não adianta você ir comigo desse jeito. Volta para lá
para Jerusalém, vai para lá, para perto de Absalão, e diz que você agora está junto com ele. Mas não estando, né? Vai para lá para confundir os conselhos de Aitofel, que agora está aliançado a ele. E informe os sacerdotes do que estiver acontecendo, e os sacerdotes irão enviar os seus filhos até mim para contar o que está acontecendo. Né? Davi, então, aqui tem uma estratégia para que fique a par daquilo que está acontecendo e para que os planos de seu filho Absalão não prosperem. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ler mais um capítulo. Deixa eu ver que hora é, gente. Vamos ler aqui mais um. Vamos dar sequência nessa história, vontade de ler para sempre, né? Pra gente... Vamos lá. Vamos ler a sequência aqui. Amém? Vamos juntos? Davi e Ziba. Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, vocês lembram, gente? Mefibosete, o filho de Jonatas, aquele aleijado que Davi trouxe para sua casa e colocou na sua mesa e restituiu suas terras e tudo mais. Davi havia acabado de passar por Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei. Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto. E onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul? Perguntou o rei. Ziba respondeu: ficou em Jerusalém, pois disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Gente, marca isso aqui. Porque nada do que parece ser é o que realmente é. Como a gente tem visto isso nessa leitura? Vocês têm percebido isso? Quem está acompanhando desde lá do primeiro capítulo? Que as pessoas chegam e falam uma coisa. Elas chegam falando o que convém para elas. Relacionamentos por conveniência. Esse livro de 2 Samuel está repleto desse tipo de relacionamento. De gente oportunista. Nada do que aparenta ser é o que realmente é. Então, marca aí. Isso aqui, ó, porque lá na frente a gente vai encontrar de novo com isso. Ele tá dizendo aqui que Mefibosete não veio junto com ele, porque ele preferiu ficar em Jerusalém, dizendo: hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul. Então o rei disse a Ziba: nesse caso, olha só, dou a você tudo que pertence a Mefibosete. Humildemente me prostro, respondeu Ziba, que o meu senhor o rei sempre se agrade de mim. Ai, olha aqui a oportunidade, a pessoa que fingindo de era servo, era amigo do outro, mas aproveitou a oportunidade para Verso 5. Simei amaldiçoa Davi. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. Saia daqui, assassino bandido! Gritava para Davi. O Senhor lhe está retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando de seu próprio remédio, pois é assassino. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: por que este cão morto amaldiçoa meu senhor o rei? Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele. O rei, porém, disse: quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo? Então Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixa-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje. Assim, Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei os seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao Rio Jordão e por isso descansaram ali.
Aitofel aconselha Absalão. Nesse meio tempo, Absalão e a multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Aitofel, aquele que era conselheiro de Davi, que agora estava ali junto com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. Viva o rei! Exclamou. Viva o rei! É assim que você mostra lealdade a seu amigo Davi? Perguntou-lhe Absalão. Por que não está com ele? Uzai respondeu. Estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva ao filho de Davi, assim como fui conselheiro de seu pai. Agora serei seu conselheiro. Então, Absalão se voltou para Aitofel e perguntou, o que devo fazer agora? Aitofel respondeu, tenha relações com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então, todo Israel saberá que você insultou seu pai de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado. Então, armaram uma tenda no terraço do palácio e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai à vista de todos. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fossem um conselho dado pelo próprio Deus. Vocês lembram que lá atrás, quando a gente vai seguir lendo o capítulo 17, porque ele é uma continuação aqui, quando Davi pecou ali, o profeta Natan corrigiu ele, Deus tinha falado que as suas mulheres seriam dadas a alguém da sua casa que iria ter relações com elas. Vocês lembram disso? A gente leu isso. Capítulo 17, o último de hoje. Aitofel disse a Absalão, permita-me escolher 12.000 homens para sair em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o alcançarei enquanto está exausto e desanimado. Farei que ele entre em pânico e assim todos os seus soldados fugirão. Então matarei apenas o rei e trarei todo o exército para o Senhor. A morte do homem a quem o Senhor busca lhe trará de volta os demais. Assim ficará em paz com todo o povo. O plano pareceu bom a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Verso 5. Uzai contesta o conselho de Aitofel. Depois, porém, Absalão disse, tragam Uzai, o arquita. Vejamos qual a opinião dele. Quando Uzai chegou, Absalão lhe contou o que Aitofel tinha dito, então perguntou, qual é a sua opinião? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se não, o que você sugere? Uzai respondeu a Absalão. Desta vez, o conselho de Aitofel está equivocado. O Senhor conhece seu pai e os homens dele. São guerreiros valentes. No momento, estão tão furiosos quanto uma ursa, da qual roubaram os filhotes. E lembre-se de que seu pai é um soldado experiente. Ele não passará a noite com o povo. É provável que já esteja escondido em alguma cova ou caverna. Quando ele sair e atacar, e alguns de nossos soldados forem mortos, a notícia de que os homens de Absalão foram massacrados se espalhará. Então, até os soldados mais destemidos, embora sejam corajosos como um leão, serão tomados de pavor. Afinal, todo Israel sabe como seu pai é um guerreiro poderoso e como são valentes os homens que o acompanham. Recomendo que o Senhor reúna todo o exército de Israel e convoque soldados desde Dan ao norte até Berseba ao sul, tão numerosos quanto a areia da praia. Aconselho também que o Senhor mesmo vá à frente das tropas. Quando encontrarmos Davi, cairemos sobre ele como um orvalho cai sobre a terra. Nem ele, nem nenhum de seus homens sobreviverão. E caso Davi consiga escapar para alguma cidade, o Senhor terá todo Israel sob seu comando. Levaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade para o vale mais próximo, até que não reste uma pedrinha sequer. Então, Absalão e todos os homens de Israel disseram, o conselho de Uzai é melhor que o de Aitofel, pois o Senhor havia decidido frustrar o sensato conselho de Aitofel, a fim de trazer desgraça sobre Absalão. Entenderam? Nada do que é parece realmente ser. Oh, meu pai. Verso 15. Uzai avisa Davi. Uzai contou o plano segue. Ó, o plano seguindo aqui. Uzai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o que Aitofel tinha dito a Absalão.
e as autoridades de Israel e o que ele próprio havia aconselhado. Rápido, disse ele aos sacerdotes, encontrem Davi e insistam para que ele não passe esta noite nos pontos de travessia do Jordão, mas que atravesse o rio e vá para o deserto. Do contrário, ele e todos que acompanham morrerão. Jonatas e Aimás haviam ficado em El Rogel para não serem vistos, entrando e saindo da cidade. Tinham pedido que uma serva lhes trouxesse a mensagem que deviam transmitir ao rei Davi. Contudo, um rapaz os viu em El Rogel e avisou Absalão. Por isso, fugiram depressa para Baurim, onde um homem os escondeu dentro de um poço em seu quintal. A esposa desse homem estendeu um grande pedaço de pano sobre o poço e em cima espalhou grãos de cereal para secar ao sol, para que ninguém suspeitasse que estivessem ali. Os homens de Absalão chegaram e perguntaram à mulher, você viu Aimás e Jonatas? A mulher respondeu, estiveram aqui, mas atravessaram o riacho. Os homens de Absalão os procuraram sem sucesso e voltaram para Jerusalém. Jonatas e Aimás saíram do poço e correram para onde o rei Davi estava. Depressa, disseram ao rei, atravessem o Jordão ainda esta noite. E lhe contaram que Aitofel havia aconselhado que ele fosse capturado e morto. Então Davi e todos que o acompanhavam atravessaram o rio durante a noite e chegaram à outra margem antes do amanhecer. Quando Aitofel viu que Absalão não havia seguido o seu conselho, selou seu jumento, foi para sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e se enforcou. Assim, morreu e foi sepultado no túmulo da família. Davi chegou a Maanaim. A essa altura, Absalão havia reunido todo o exército de Israel e conduzia as tropas até o outro lado do Jordão. Absalão havia nomeado Maasa para comandar seu exército em lugar de Joabe. Maasa era primo de Joabe. Seu pai era Jeter, um ismaelita, e sua mãe, Abigail, era filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e o exército israelita acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido por Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos Amonitas, por Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e por Barzilai, de Rogelim, em Gileade. Trouxeram camas, vasilhas, tigelas, trigo e cevada, farinha e grãos tostados, feijão e lentilha, mel, coalhada, ovelhas e queijo para Davi e os que acompanhavam. Pois disseram, você deve estar muito faminto, cansados e sedentos, depois da longa caminhada pelo deserto. Uau. Emocionante demais, gente. A vontade é de ler. Deixa eu ver aqui. Não, mas já é quase 10 horas. Amanhã a gente vai ver o final dessa história, né? Vou dar aqui um spoiler pra você. O título é A Derrota e a Morte de Absalão. O que será que vai acontecer? Uma coisa é certa. As pessoas tramam. As pessoas, elas podem achar que estão se dando bem. Elas podem até achar que estão se dando bem porque pessoas que eram para estar do lado de uma pessoa, agora está do lado dela e olha como ela está certa, como ela está se dando bem, porque afinal de contas, todos estão comigo, todos estão a meu favor. Sabe, eu estava ali tomando banho agora, né? E o Senhor ministrou fortemente isso no meu coração. Que as pessoas acham que quem tá certo, que quem tá se dando bem, é quem tá rodeado de pessoas. É aquela pessoa que tá cercada, né? Que as pessoas estão deixando outras para se unir àquelas, porque afinal de contas, ela tá certa. Se assim fosse, se essa fosse uma verdade, então Jesus Cristo teria sido o maior fracassado da história. Mas não é isso. A verdade é que pessoas que falam a verdade, pessoas que vivem a verdade e a justiça que vem de Deus, não são as mais agradáveis e mais populares. Não são aquelas que as pessoas gostam de estar perto. As pessoas gostam de estar perto de quem as bajula, de quem promove relacionamentos por conveniência, de autopromoção. Mas as pessoas que estão pautadas na palavra, na justiça,
As pessoas que não negociam, que não se corrompem, que não se vislumbram com as coisas dessa terra, elas são deixadas, são traídas, são abandonadas, assim como foi com Jesus. A multidão que seguia Jesus por causa daquilo que Jesus tinha para oferecer. Mas quando Jesus, lá em João, capítulo 6, 7, 8 ali, que ele fala que eles vinham atrás dele por causa da multiplicação do pão, mas que eles tinham que comer a sua carne, eles dizem, que isso? Quem ele pensa que é? Quando ele diz, eu sou o pão vivo que desci do céu, e para vocês terem parte comigo, vocês terão que comer da minha carne. Muitas pessoas deixaram ele. E os próprios discípulos olharam para ele e disseram, uau, esse discurso é duro, hein? É duro. E aí Jesus falou para eles assim, vocês também querem ir com eles? Escolham. Escolham. Aí eles, não, né? Pedro vai dizer para onde nós iremos se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E na última ceia, que tá só lá, os 12, né? Jesus diz, todos vocês vão me trair. Né? Aqui terá um que vai me trair. E todos vão me negar e vão me abandonar. Como de fato aconteceu. Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos sondar o nosso coração e ver em que bando nós estamos indo. Do lado de quem que a gente está ficando? Qual caminho a gente está tomando? Quais caminhos? Quais as motivações que nos levam a ir para cá ou ir para lá? É pela motivação de se dar bem, de ter influência, de ter conexão, de ter promoção, de ter um lucro fácil, de ter um benefício, de ganhar algo? Ou de dizer assim, não, nem que eu perca, mas eu não vou sair daqui deste caminho da verdade, da justiça. Porque todas as coisas aqui são passageiras. Como aquela mulher falou ali, né? A vida é como uma água. Um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como água, que depois de derramada na terra não pode mais ser recolhida. Então, nós precisamos refletir muito sobre as conexões, sobre os relacionamentos que estamos tendo. Se é por amor às vidas, os lugares para onde nós estamos indo é por quais motivações? É para se dar bem ou é para fazer o bem? Pense aí. Porque o Senhor nos chamou para desfazer as obras das trevas. E ele disse assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O evangelho não é uma vida de promoção, é de crucificação. Não é de promoção. Não é de destaque, não é de holofote, não é. Tá parecendo que é, né? Tá parecendo que é. Como tá parecendo que é, mas não é. O evangelho é as boas novas de uma vida que o Senhor Jesus conquistou para nós, de reconciliação com Deus o Pai. Mas viver o evangelho é uma vida de cruz, e não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Vai lá, leia os evangelhos. Jesus diz, quem não negar a si mesmo não é digno de mim. Quem quiser ganhar essa vida, perderá a vida eterna, mas quem quiser a vida eterna tem que abrir mão dessa vida. Daí aquela música, né? Meu Deus, olha aqui, eu penso que eu vivo uma vida, que eu tô gastando a minha vida por Deus. Mas eu penso muito antes de cantar, quando eu canto com muito temor. Aquela música que muitas pessoas cantam, por Ele, que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Oi? Tá perdendo o quê? Ele é dono dos teus dias, tu nem abre a boca pra falar com ele. Então, vamos refletir, né, com base nisso tudo aqui. As pessoas não querem botar para perder. Esse mundo, o sistema desse mundo é ganha, 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 ganha. Vai, avança, 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 conquista, conquista, conquista. Mas a palavra, como Davi falou aqui, quando alguém começou a amaldiçoar ele, ele diz, deixa as pessoas falar.
Deixa amaldiçoar, deixa fazer o que quiser. Se assim o Senhor quiser, deixa. A minha vida tá na mão do Senhor, não tá na mão das pessoas. Deixa falar. Deixa as pessoas. Não é o que elas fazem, não é o que elas dizem que determina quem você é, que determina o seu caminho, mas é sim o seu coração, as motivações do seu coração, a verdade que está em você. É sobre isso. É sobre no que você está firmado. Em coisas passageiras, em propostas ou no propósito. Porque o propósito vai requerer tudo de nós. Mas propostas? Propostas vai nos tirar do propósito. E vai parecer até que Deus está abençoando. Como a gente viu aqui, várias pessoas falando em nome do Senhor. A gente viu aqui na Bíblia pessoas falando em nome do Senhor e que não tinha nada a ver com o que o Senhor estava falando, não. Por isso que tem que ler a Bíblia. A Bíblia está aqui para nos ensinar, para nos mostrar que até aqui tinha pessoas que falavam em nome do Senhor, mas que não tinha nada a ver com o que o Senhor estava falando. Mas só que o tempo passa e tudo vem à luz. Tudo vem à tona. Tudo. Amém? Então permaneça fiel à palavra. Não negocie princípios e valores da palavra. Porque tem muitas pessoas que falam assim, não negocie seus princípios e seus valores. Só que os princípios e valores da pessoa, ela mente, ela é falsa, ela quer se dar bem. Daí, não vou negociar, não vou deixar de me dar bem. Muita gente nem sabe o que é princípio e valor. Não negocie princípios e valores da palavra. Mas você conhece os princípios e valores eternos da palavra de Deus? É sobre esses princípios que não tem que ser negociado. Não é sobre os princípios mundanos, caídos, demoníacos. Não. Esses a gente tem que eliminar. Então, que o Senhor nos ajude. Senhor. Que o Senhor venha com o teu espírito, com a sonda que somente o Senhor tem. Sondar o mais íntimo, o mais profundo do nosso ser, Senhor. Como o salmista Davi diz. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. O Senhor examina o nosso coração. Senhor, que assim como o Davi falou, nós venhamos ter esse coração. Aqui o Salmo 139, eu quero orar esse salmo. Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Tu sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe tua mão sobre mim. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás, se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomo as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mas ali a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Senhor, eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que me tornasse noite, mas nem mesmo a escuridão, nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia, escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formastes o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me envolvas. Quando eu estava sendo formado em segredo, tu me observavas. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E quando acordo, tu estás comigo ainda. Ó Deus, quem dera destruísse os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra ti, teus inimigos usam teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos.
Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Aleluia. Amém? Essa é a minha oração nesse dia, pela minha vida e pela sua vida. Que o Senhor nos sonde e nos conduza pelo caminho eterno. Amém? Deus abençoe imensamente o seu dia. Amanhã, se assim Ele permitir, nós estaremos aqui de novo, dando sequência, mergulhando mais um pouco nessa leitura. Tchau. Um beijo. Deus abençoe.